presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou tratar de um outro tema, mas apenas para concluir, ele cedeu a parte, depois na sequência, vereador Ruiz. Esses técnicos do IBAMA, eles não conhecem a realidade. A araucária tem uma vida limitada, ela vai apodrecer, ele não é um pinheiro que vai durar sempre, então ele precisa de reflorestamento. Ele precisa ser plantado, e quem planta ele é a gralha, os pássaros, os animais. Isso é um ciclo natural. Agora, com esta lei, quem está impedindo dele crescer são os próprios proprietários da terra. E eles não estão aí para enxergar isso. Então, ó, vamos tratar de modernizar, e os nossos parlamentares, as nossas autoridades lá em Brasília têm que começar a acordar para essas coisas. Mas eles sequer conhecem, talvez, o pinheiro. Seu a parte, vereador Ruiz. Obrigado, vereador. Só porque é do mesmo gancho, concordo plenamente, me contemplo com a sua fala. Inclusive, eu, quando tinha meu comércio, chegou lá um cidadão com 10 mudas de pinheiro, plantei lá na minha propriedade, bem na beira da estrada. Imaginei, digo, bom, se produzir pinhão, cai na estrada, fácil de juntar. Mas se colocasse uma lei, como é aqui, na época, eu lembro, para poder tirar 3 árvores na frente do meu estabelecimento, a cada uma árvore, tu tem que plantar ou doar para o meio ambiente 15 mudas, isso aí aumenta e muito os pinheiros na volta. Agora, cada caso é um caso, o produtor vê um pinheiro crescendo como impedício do futuro, porque sabe que ali na frente vai só se incomodar. Se criasse uma maneira dessa lei dessa forma, a tendência é aumentar muito os pinheiros. Mas você vê constantemente por aí, um some hoje, outro amanhã, pinheiro. É dessa forma que eles querem. Ali na frente eles vão ver, eu concordo plenamente, vereador Bandeira, está diminuindo muito. Se fizesse nesse critério, seria o contrário, aumentaria muito o incentivo à produção. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Luiz. Eu vou tratar depois da segunda turma do STF, mas apenas comentar, vereador Chico Guerra, Vossa Excelência trouxe números que esclarecem de certa forma, né? A gente pode ter opinião discordante, mas os números que Vossa Excelência trouxe são importantes, e apenas dizer que o governo deveria ter começado lá atrás essa discussão com o Conselho, com os vereadores, com todo mundo, e não primeiro jogar os médicos contra a sociedade, que foi o erro, que agora tá todo esse desajuste aí. E também uma reflexão, vereador Chico, eu sei que Vossa Excelência se esforçou e não sei como é que está terminando, mas para ver a importância da antena Hispasat. Um meio terreno ocupado com equipamento de primeira geração aí, gerar em torno de 1.050.000 por mês. O senhor veja o tamanho do esforço, da manobra, da convulsão que se criou na sociedade para poupar 1 milhão. Aonde nós podemos ir buscar 1.050.000, liberando a antena da Hispasat. Então, essa burocracia que está encravada e que alguns técnicos às vezes sentam em cima do processo porque se apegam à vírgula, é que está atrapalhando aí, daqui a pouco a gente perca o investimento da Hispasat. Mas eu confio na sua habilidade, eu sei que Vossa Excelência tem se empenhado, o secretário Emílio Andreassa também está se esforçando, nós temos que ser justo aqui, ele tem me ligado várias vezes, mas o prefeito delegou poder demais aos técnicos, e agora está refém desse detalhe da vírgula, dessa burocracia. Bem, deixar de lado esse assunto, eu quero apenas chamar a atenção, porque senão passa desapercebido e parece que tudo está certo. O que a segunda turma do STF fez ontem, está só preparando o campo para dia 26 liberar inclusive o Lula. Porque dizer que a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo não têm nenhuma prova, isso é um deboche com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o juiz Sérgio Moro e toda a sua equipe, porque não é um juiz. Né? E aí, ontem, a segunda turma, que é nada mais do que Lewandowski, figura conhecidíssima, Gilmar Mendes, que só é ministro do STF porque os senadores não têm coragem de pedir o impeachment dele, não tem força, e o Toffoli, que a gente conhece muito bem o currículo dele, o seu saber jurídico notável, que fez por merecer por ser advogado de um partido. Então, esses três, na segunda turma, a gente já conhece o voto deles, conhece a tendência, e ontem eles conseguiram inocentar
dizendo que não tem prova nos autos do processo que caracterize o crime da senadora Gleisi Hoffmann e do seu esposo, o ministro Paulo Bernardo. Então, diante dessa situação, os senhores anotem ali, dia 26 o Lula estará solto, porque essa segunda turma que vai julgar ele. Onde é que eles vão encontrar uma vírgula de culpa na alma mais honesta do Brasil? Não vão encontrar. Então, eu lamento como cidadão, eu fico como vereador, eu fico decepcionado e vejo no semblante das pessoas quando tu anda por aí caminhando na cidade, o povo está por aqui com a política, uma vontade muito grande de votar branco e nulo, o que é um erro, né? Mas a gente tem que respeitar por essas coisas, por esses acontecimentos que denigrem a imagem da nossa nação. E eu não perco a esperança no Brasil, mas eu vejo muita dificuldade com esse modelo de Supremo Tribunal Federal que está aí, as pessoas indicadas politicamente, o próximo presidente, seja quem for, vai indicar 5 ministros do STF. Olhem o perigo. Vai assumir o controle do STF. E é isso que tira a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. É isso que não dá. O Gilmar Mendes, ele surpreendia pelas suas decisões quando era para cravar o PT, ali atrás. Todo mundo batendo palma para esse cidadão. Aí agora começaram a chegar perto da turma dele, aí ele inverteu totalmente. E ele se aliou com aqueles que ele condenava antes. Então fica difícil. A gente copia algumas coisas dos outros países, mas parece que só quer copiar aquilo que é errado. Nós não copiamos os bons exemplos pelo mundo afora, aonde o Supremo Tribunal ele julga apenas as questões de constitucionalidade, que deveria ser o caso do Supremo. Aqui o Supremo se mete em tudo, inclusive na formação política, que criou essa farra dos partidos que estão aí hoje, porque ele se meteu Permite uma parte, vereador. Detonando a cláusula de barreira. Hoje o nosso sistema político estaria bem mais enxuto e organizado se não fosse a intromissão do STF. Seu a parte, vereador Felipe. Vereador Adiló, bem rápido. O que nos preocupa para as próximas eleições esse ano, que estão tão próximas já, é que todos esses movimentos que a gente vê acontecendo aí, e esse que o senhor fala especificamente, eles acabam motivando muitas pessoas, inclusive, a não irem votar, né, a justificarem o voto. E eu disse para alguns amigos meus que é difícil de convencer que eles fossem votar em alguém, mas eu disse, ao menos vai na urna e vota branco ou nulo. Que ele está mostrando um descontentamento. Porque o simples fato de não ir à urna é uma isenção ainda maior, né? A gente viu as eleições na Colômbia agora no final de semana, deu, se eu não me engano, 48% de abstenção. Vocês imaginam o que significa? E isso significou a não eleição do presidente? Não, né? Alguém vai ser eleito. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nessa eleição. Eu já falei aqui, acho que foi na semana passada, que talvez o voto mais importante que nós temos na nossa mão nesse ano agora é o de deputado federal. É o voto que mais tem que ser pensado, mais tem que ser analisado, porque a chance de mudar os rumos do país vai passar pelo Congresso. E o Congresso, do jeito que está hoje, com mais pessoas pregando voto branco e nulo e abstenção, a chance de quem está lá hoje se manter é muito grande. É muito grande. Não vou dizer que todos que estão lá são péssimos deputados, bem pelo contrário, nós temos uma quantidade até boa de bons deputados, mas que são minoria. Daqui a pouco corre o risco de trocar os bons, né, vereador Adiló, e entrarem ainda piores. Então, que as pessoas comecem a analisar isso já e pensar muito bem nessa questão do voto branco ou nulo e o pior ainda que é a abstenção, né, que se eximir de todas as formas de participar. Não mostra descontentamento nenhum, simplesmente não comparece. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. O dia de ontem pode ser marcado como um dia triste, de luto na história política brasileira, porque no mesmo dia que a segunda turma deu esse tapa na cara de todos os que trabalharam na constituição do projeto,
Só para concluir, senhor presidente. 187 deputados federais conseguiram assinar a abertura de CPI para investigar a Lava Jato. Depois, alguns começaram a voltar atrás e acredito que ela não se deram conta da repercussão na sociedade. Mas, olha, num dia só, parece que eles estão aproveitando o clima de Copa do Mundo, que o povo está intertido, para dar uma rasteira no povo brasileiro. Essa é a impressão que a gente tem. Obrigado, senhor presidente.